já namorou antes. Para poder estar gestante, já namorou antes. Né? Então, a gente vem passar um recadinho que ela começa. É um curso para gestantes, tem a duração de 2 meses. As gestantes que fazem parte desse curso têm que vir na livraria, têm que fazer a inscrição para o curso. Né? Como o curso tem a duração de 2 meses, as gestantes recebem 2 cestas básicas e, no final, elas recebem o kit da gestante. Né? É isso, né, Marisaura? Isso. Esse kit é um enxoval para ela, que ela recebe no final do curso. Aprende várias coisas. É um curso sensacional. Né? Vale muito a pena vir fazer esse curso da Escola de Gestantes, as futuras mamães, né? E é só vir aqui na livraria, fazer a inscrição, também pode ligar, pode mandar o WhatsApp para fazer a inscrição. Foi alterada a data, teremos a nossa noite da pizza. Mudou de novo? Vai ser 5/7, eu já estava com 20 de junho na cabeça. Que era bem no meio do feriado. A gente conversou aqui semana passada, eu falei, bem no meio do feriado não vai rolar. Então, 5 de julho, sabadão, para a gente chegar, se encontrar, confraternizar, conversar, comer. Né? Então, é um bom dia para a gente se organizar. Então, tem um mês pela frente para todo mundo se organizar, deixar essa data livre para a gente poder fazer a nossa noite da pizza, o nosso encontro aqui. Nossa confraternização de meio de ano, né? Vai ser nas férias aqui, mas a nossa confraternização de meio de ano. Vamos ver outra para frente. Aproveitando, quem puder contribuir com a nossa cesta básica, segunda-feira é o nosso macarrão, mas quem puder trazer qualquer outro mantimento será muito bem-vindo para a gente poder montar os nossos kits aí. Mais de 400 cestas básicas, as mamães também recebem, as futuras mamães. Então é bem importante para ajudar com a nossa casa, quem puder trazer o seu quilinho de alimento, o macarrão da segunda-feira, mas pode ser o óleo, pode ser o açúcar, pode ser qualquer outro alimento para nos ajudar, para contribuir, para a gente completar, porque nos últimos meses a gente teve que fazer aquele complemento, tira do caixa, coloca para lá, a gente destampa um buraco, cobre outro, aí fica meio corrido, mas nos ajudem com as cestas básicas. Tem alguém vindo pela primeira vez? Legal, sejam muito bem-vindos. A nossa casa os recebe de braços abertos. Se tiverem alguma dúvida no final, pode nos procurar, nós que estamos aqui à mesa, ou quem está na ponta ali, quem vai dar o passe também, pode esclarecê-los de qualquer dúvida que vocês venham a ter. Vamos aos trabalhadores da noite. Leitura do Evangelho, mensagem e prece inicial a Gisele. Vibrações gerais e vibrações dos passes a Marisaura. Vibrações das águas e prece final, o nosso querido Lucas Leite. E hoje, para falar do livro do mês, que é A Vida na Visão Espírita, nós vamos receber com todo carinho, né, essa que já esteve como trabalhadora aqui com a gente das segundas-feiras, está em outros trabalhos da casa, né, uma querida dos nossos corações, que a gente recebe com muito carinho, a Angelina Janjácomo, né, que é um prazer ouvir, é tão gostoso ouvir o jeito que ela fala, ela passa a mensagem com tanto carinho, com tanta clareza. Então vamos acolhê-la, vamos abraçá-la com o nosso coração, com todo o nosso carinho, para que ela passe todo esse conteúdo que ela preparou para nós. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um bom trabalho essa noite. Boa noite. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram inteligíveis ou foram falsamente interpretadas.
O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Mensagem do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, Irmão José. Frequência vibratória. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Toda ação repercute. Nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos num emaranhado de ideias e sentimentos. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. O que acontece a lures te alcança onde estás. Se te transformares num foco de luz, extinguirás a sombra em torno. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos seus sentimentos. Quem não oferece sintonia para o mal, não entra na frequência vibratória da desarmonia. Bom, agora acalmando nossos corações, né, para que a gente possa absorver todo o conhecimento que vai ser compartilhado conosco nessa palestra. Pedimos aos bons espíritos que iluminem e ajudem, né, a palestrante da noite a passar todo o seu conhecimento e dessa palestra que ela preparou com todo carinho para a gente, e que todos, né, consigam aproveitar ao máximo esses conhecimentos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Oh, boa noite, tá bom mesmo. Tá todo mundo bem? Agora no sim aí já não tá muito bom. Tá bom ou não tá tudo bem, gente? Isso, tem que decidir. Tá bom ou tá ruim? Aqui estava tudo bem, aqui já foi meio... Mas é sempre um prazer imenso nós estarmos aqui na nossa Casa de Paz e Amor, agradecendo a Heleninha pelo convite, ao acolhimento de toda a equipe. Muito obrigada. E hoje, para nós falarmos aí de um tema bem bacana, livro do mês. Mas antes disso, Jesus Cristo nos prometeu que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria entre elas. Confiemos então, porque nessa noite Jesus Cristo está conosco. E foi no ano então de 1857 que Jesus Cristo delibera e envia aos homens o Consolador prometido, cuja tarefa seria esclarecer a mente humana e consolar o coração daqueles que sofrem. Que tarefa bendita da nossa doutrina espírita. Abençoada essa doutrina, enviada então para nos libertar dessas amarras que atravancam o nosso progresso. E ela veio para despertar aqueles que ainda dormem. Mas esse soninho que nós estamos falando não é do nosso repouso noturno, não é. Quantas pessoas nós temos visto que estão praticamente mortas, somente não foram enterradas. Quem aqui não conhece alguém assim? O Espiritismo, então, nos esclarece que nenhum de nós retrograda, nenhum espírito volta para trás no conhecimento que já adquiriu. Porém, nós vemos multidões aqui na Terra estacionados. E por que então eles estacionam? Alguém sabe por que algumas pessoas estacionam?
também, né? Ele estaciona porque deixa de querer aprender. Ele deixa de ter interesse em evoluir. E por esse motivo, a espiritualidade, ela não se cansa de nos enviar espíritos dispostos, com seus ricos ensinamentos para nos ajudar, para que nós possamos ter um melhor entendimento da vida. Quem não se pergunta, quem sou eu? Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós iremos após deixarmos aqui o nosso corpo físico? Quantas perguntas nós nos fazemos? E Alexandre Caldini, o escritor desse livro, que é o livro do mês, A Vida na Visão do Espiritismo, ele vai esclarecer para nós que, na verdade, ele é um desses espíritos com essa tarefa de nos ajudarmos a ter um melhor entendimento para se viver melhor aqui, num planeta de provas e expiações. Alexandre Caldini, ele é um trabalhador espírita, um estudioso, na verdade, da doutrina espírita. E ele é aqui da cidade de São Paulo. Doutrinador, psicógrafo, palestrante, escritor. Eu falei só um pouquinho, tá? Porque a ficha dele é bem extensa. Ele trabalha mesmo. A maioria dos livros aqui da nossa Casa de Paz e Amor, que são direcionados pelo nosso departamento de doutrina, são de escritores desencarnados. A maioria deles. Mas Alexandre Caldini está aqui ainda, no mundo dos encarnados. Eu conheço Alexandre Caldini. Sim, da Rádio Boa Nova. A única rádio com uma programação totalmente espírita. E ele faz parte também da TV Mundo Maior e da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. E ele é o autor de 3 livros. Espiritismo, a morte na visão do Espiritismo e a vida na visão do Espiritismo. Olha só que sequência bonita que o Alexandre está percorrendo. E esse aqui, então, A Vida na Visão do Espiritismo, que é o livro do nosso mês de junho agora. Neste livro, então, nós vamos encontrar 245 reflexões sobre o sentido da vida e o caminho, um caminho seguro para nós encontrarmos a nossa evolução espiritual. Esse livro, ele surgiu para tentar capturar e traduzir numa linguagem corriqueira um pouco do mundo que vivemos a partir do olhar do Espiritismo. Alexandre Caldini, ele buscou, nas obras básicas de Allan Kardec, as respostas, temas que nos dizem respeito no nosso dia a dia. Nessas reflexões, o Alexandre Caldini, ele inicia esclarecendo o que é o Espiritismo. O que é essa filosofia nova que surgiu lá nos meados do século XIX, a partir de estudos do educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se tornaria conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. A Alexandre Caldini, ele nos fala de algumas características do Espiritismo, e uma dessas características mais interessantes, olha que bacana, porque o Espiritismo é, de fato, uma filosofia cristalizada, uma filosofia absoluta, que se preserva sempre na base do estudo, que é a codificação, então, dos livros de Allan Kardec. Mas, ao mesmo tempo, nas casas espíritas, nós temos
tratamentos que envolvem todos os dilemas do homem do nosso tempo. Nós discutimos aqui também na nossa Casa de Paz e Amor as grandes e as pequenas questões que afligem a humanidade nos dias de hoje, que nos apresentam as belas oportunidades que se mostram no dia a dia e que frequentemente nos passam despercebidas. A melhoria dos nossos padrões morais. Isso, a doutrina nos esclarecendo, nós melhoramos os nossos padrões morais. Nós começamos a praticar o bem, o perdão, a fraternidade. Nós começamos a ser mais caridosos. E são debatidos também temas, por exemplo, com os assuntos corriqueiros, como as questões familiares. Quem não tem uma questão familiar para resolver? Reencarnou num planeta Terra. Não pode ser diferente, não é? Os relacionamentos no trabalho, aquele chefe difícil, aquele colega de trabalho perturbador. Quem não tem um, não é? Fala da dependência química, da violência e de tantos e tantos outros problemas e dificuldades do ser humano. São tratados na casa espírita, aqui na nossa casa também. E eu vou lembrar também que aqui na nossa casa, nós tratamos também sobre o luto. As pessoas enlutadas têm um trabalho específico para quem precisa de ajuda nesse ponto. E o curioso também, gente, é que quando mergulhamos fundo nas nossas angústias do dia a dia, surgem aí aspectos que são os mesmos desde o tempo do Cristo. Na verdade, até mesmo antes dele. O amor, ódio, a ignorância, inveja. Ciúmes não tem, não é? Progresso, poder, ego, justiça, caridade. Gente, como nós demoramos para aprender. Alexandre Caldini, ele vai discorrer sobre esses temas e muitos outros de uma maneira clara, de uma maneira inteligente. Em suas obras você não vai, pode procurar, que você não vai encontrar nenhuma tolice. Não vai encontrar. Tudo está perfeitamente em concordância com a doutrina espírita. Como nós temos no livro 245 reflexões, eu vou me ater aqui hoje somente a uma. Vou deixar as 244 no encargo de vocês, porque elas são maravilhosas. E hoje eu escolhi uma dessas reflexões para nós falarmos aqui. Nós vamos falar um pouquinho, captar um pouquinho do pensamento de Alexandre Caldini sobre a encarnação. Porque ninguém tem dúvida não, né? Eu só vou falar mesmo, porque a gente já está aqui mesmo, eu fui convidada, então eu vou falar um pouquinho sobre a encarnação. Ele vai nos falar como se inicia a nossa vida. É muito bacana. Das encarnações que nós tivemos. Por que nós encarnamos? Como é que acontece esse processo da reencarnação? Como se planeja a nossa volta? Você pensa que foi jogado aqui no mundo? Não, teve todo um planejamento, uma programação. Por isso que cada um de nós é tão especial. Fala de provas, fala de expiações. Por que nós esquecemos quem fomos no passado? Por que teve essa necessidade desse bloqueio das lembranças para que nós pudéssemos reencarnar? Alguém aqui se lembra quais são as leis morais? Então eu vou lembrar.
Segundo esclarece o Espiritismo, Deus é quem rege o universo, por meio das suas leis. 11 são as leis morais que podem ser estudadas com profundidade no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. São elas, vou lembrar, porque vocês esqueceram, então eu sou obrigada a lembrar. Olha lá, a lei da natureza, lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Toda a criação é regida pelas leis de Deus. Então, Deus rege o universo por meio de suas leis. De nada adianta, então, para nós todos ficar rogando graças, se não agirmos de acordo com as leis de Deus. Se nós queremos ter uma vida digna, boa e equilibrada, nós temos que respeitar as leis divinas. Não é só para mim, para todos nós, essa fala. A doutrina espírita, então, nos esclarece que nós somos espíritos milenares, que já nascemos, vivemos e morremos inúmeras vezes antes desta vida. A esse processo de viver várias experiências diferentes ou várias vidas, chamamos de reencarnação. A pessoa nasce, vive e morre, desencarna num corpo físico. Depois, ela repete o processo, ela volta num outro corpo. Alguém tem dúvida? Por favor, gente, não vai achar que você desencarnou e o seu corpo de novo vai voltar. Não, nós vamos reencarnar novamente num outro corpo. E nós vamos nascer, então, ora como mulher, ora como homem, ora rico, ora pobre, ora saudável, ora doente, ora numa metrópole, ora num vilarejo. E nessas nossas idas e vindas, quem não vai infringindo as leis divinas? E pela lei, então, de causa e efeito, automaticamente passamos por provas e expiações, para desenvolver em nós as qualidades nobres. As qualidades nobres que estão dentro de cada um de nós. Elas já estão aqui dentro, nós só precisamos deixá-las vir para fora. Alguém aqui já teve curiosidade de saber quem foi em outra vida? Todo mundo, até eu. O que nós fomos? Quem nós fomos em outras existências? Por que nós esquecemos quem fomos? Né? Em nossas diversas reencarnações, será que nós sempre fomos tão sábios, controlados, bons, que nunca praticamos crimes hediondos? Pouco provável. Bem pouco provável. No passado, ações desse tipo, elas eram corriqueiras, banais. Quem foram, então, gente? Os piratas. Os violentíssimos conquistadores e saqueadores. Saqueadores, vamos lembrar, saqueadores europeus. Os senhores de escravos. Os oficiais e soldados dos exércitos. Os imperadores de guerras. Os inquisitores. Os bandeirantes. Os ladrões, os assassinos, comerciantes desonestos, os capitães do mato, os corruptos, os torturadores. Muitas vezes, quando se fala de encarnações passadas, quem não, hein?
Nós gostamos de pensar que fomos reis e rainhas. Não é? Nobres, estudiosos, clérigos, filósofos. Será mesmo que fomos isso? E mesmo entre esses, não é? Quantos reis e rainhas, nobres e empertigados religiosos, não abusaram da autoridade que tiveram e não cometeram atos cruéis. Essa rainha, esse rei aí que nós gostaríamos de ser, tem um passado que a história conta. Nos filmes, nos livros, basta só ir buscar um pouco mais de conhecimento, não é? Por inúmeras vezes, durante toda a história da humanidade, durante essa aqui, a nossa história. As coisas estão acontecendo. Alexandre Caldini nos diz que essa é uma dádiva, é uma dúvida, na verdade, frequente em quem se inicia no estudo do Espiritismo, saber quem foi no passado. Se temos diversas experiências de vidas, nas várias passagens pelo encarne, por que não recordamos quem fomos? Não seria melhor nós nos lembrarmos de quem fomos e o que fizemos, para, a partir desse conhecimento, retomar o nosso desenvolvimento nesta nova encarnação, do ponto de vista, então, que nós paramos? Não. Não seria bom. O que precisamos saber, sabemos. Ou melhor, o que aprendemos não é esquecido. Não é esquecido. Se, por exemplo, nós éramos sovinas, nas últimas passagens por aqui, e conseguimos vencer essa má inclinação, pronto, isso está resolvido. E nesta nova encarnação que eu terei, eu serei generoso. Já imaginaram se nós soubéssemos tudo o que fomos em encarnações passadas? Será que nós aguentaríamos, por exemplo, saber que violentamos, escravizamos, torturamos e ceifamos vidas inocentes? Os que são pai e filho nesta encarnação podem, por exemplo, ter disputado a mesma mulher na encarnação anterior. E a briga ter acabado em assassinato. Ou mãe e filha, elas podem ter sido irmãos e sócios numa encarnação passada. E uma das duas, talvez, tenha sido o sócio que deu o golpe. É o sócio que deu o golpe no outro. Jogando, então, aquela pessoa na miséria, na humilhação e no crime. E eu faço, então, uma pergunta para todos nós. Onde vocês acham que vão reencarnar essas pessoas do nosso passado? Essas pessoas que nós ferimos, magoamos, machucamos, maltratamos. Onde elas vão reencarnar? Porque os inimigos, eles retornam juntos. Eles não vão reencarnar do outro lado do planeta. Não. Eles retornam juntos na mesma família. Voltam para se reconciliar, resgatar e seguir adiante, crescendo, perdoando, auxiliando e amando um ao outro. Se você feriu, magoou, tirou a alegria de viver, o sustento de alguém, eu sinto muito, você vai voltar para se reajustar. Se não for nessa, serão nas próximas vidas.
Mas nada, absolutamente nada que fira o nosso próximo fica sem nós termos que corrigir. Na verdade, todos nós voltamos para aprender que vale a pena viver em harmonia com as pessoas que nos cercam. Mas seria possível nós vivermos em paz se nós conseguíssemos identificar no nosso familiar um atroz inimigo de outra encarnação? Que foi responsável por tantas crueldades? Aí atua então a sabedoria divina. Nasce ali um bebê gracioso. Ah, aquele bebê lindo, meigo, parecido com os pais. Um serzinho delicado, indefeso, aparentando inocência e clamando pelo amor dos dois. Os pais, então, são compelidos a cuidar dele. Os pais, então, são tocados e começam a amar aquele ser. Que talvez, num outro momento, talvez eles pudessem odiá-lo. E aí vai se iniciar, então, uma bela trajetória que vai poder, então, levar à redenção desses seres. E é um processo interessante que pode ser o meu, pode ser o seu processo, pode ser o processo de todos nós. Todos nós. Pois esses comportamentos bárbaros fizeram e ainda fazem parte da história da humanidade em todos os tempos e em todos os povos. Como poderíamos encarar e amar os nossos familiares se soubéssemos o que cometemos contra eles? Hoje, nossos pais, filhos, irmãos, toda sorte de crimes. O que será que nós... Como será que seria essa vida? Quando nós nascemos, há tanta felicidade. Os familiares e os amigos se encontram. Quando nasce um bebê, é uma festa do lado de cá e uma tristeza do lado de lá. Então, todas essas alegrias, todos esses ensinamentos, tudo isso sobre a vida, sobre a morte, do porquê estamos aqui, nós vamos encontrar nessa obra de Alexandre Caldini, que eu recomendo a leitura a todos vocês, porque é simplesmente maravilhosa. Tenham esse livro como na cabeceira da cama, para estarem lendo todos os dias. Tá certo? Muito obrigada a todos e que Jesus nos abençoe. Não dá para a gente reclamar da vida, né? Porque somos produtos de nós mesmos, né? Somos resultados das nossas ações. Obrigada, Angelina, por nos lembrar o quanto nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos e que nos cerca. Você foi maravilhosa, obrigada, viu? E agora, diante de todas essas vibrações que se formaram, diante desta luz que se faz no salão, nós vamos envolvendo todo o nosso trabalho, todas as pessoas que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo, com muita luz. Nós vamos pedindo aos médiuns que se posicionem, eles que se prepararam durante todo o dia e vão iniciar neste momento o passe. Vamos rogando a Jesus, ao nosso mestre querido, que seja feita mais uma vez
toda uma asepsia aqui no salão, em nós, e que nós possamos receber do mais alto esta luz, as bênçãos que estão aqui presentes através dos mentores do Paz e Amor, da corrente médica que se formou, a corrente de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, pedindo que todas as nossas dores, os nossos mal-estar, as nossas angústias, as nossas tristezas, possam ser dissipadas. Vamos elevando os nossos pensamentos, mentalizando tudo aquilo que nos angustia e rogando ao mais alto proteção, rogando ao mais alto que esteja sempre a nos lembrar que devemos ser cada dia melhores. E agora nós vamos trazer para o salão aquele familiar que tanto necessita de receber um passe, mas que não está presente. Nós vamos envolvendo com muita luz, com muito amor, com muita tranquilidade, para que ele também seja reabastecido, para que ele também tenha um momento de reflexão na sua vida. Nós vamos envolvendo aquele colega de trabalho, aquele vizinho que às vezes nos ocasiona algum aborrecimento, mas vamos envolver também todas essas pessoas que ainda não se alinharam no bem, que estão soltos pelas ruas, praticando atos indevidos, trazendo tristeza, causando desarmonia, causando dores físicas e dores morais. Vamos pedir a Jesus mais uma vez por eles, que seus corações, que suas consciências sejam tocadas. Vamos pedir ao mais alto proteção para todos nós, proteção para os nossos familiares, para as nossas casas, para os nossos carros, para o ir e vir. Assim como pedimos proteção para o Paz e Amor, para a diretoria,